Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu te louvo, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Deus, aleluia. Estamos aqui na casa do Pai, né? E cremos que o Senhor tem muitas coisas para fazer na minha vida e na tua nessa noite. Louvado seja. Em Marcos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor, ele é presente, ele é vivo, ele é real, ele é verdadeiro. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Marcos, na versão da linguagem de hoje, fala assim: Jesus alimenta outra multidão. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7. Respondeu eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles o distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus, ele fez um grande milagre, que foi providenciar comida para quase 4.000 pessoas. E a Bíblia diz na frase dessa palavra que Jesus, de novo, alimenta a multidão. Outra vez, alimenta a multidão. Então quer dizer que não foi a primeira vez que Jesus alimentou a multidão. Eu estava analisando essa tarde, né? Jesus, ele faz todo tipo de milagre. Ele providencia comida, alimento para aquele que está junto dele. E eu estava analisando lá no Velho Testamento, né? Quando o Senhor providenciou um corvo que levasse carne e pão para Elias. Elias era uma pessoa só. Então, quer dizer que o Senhor providencia alimento para uma pessoa. Depois eu estava analisando que quando o riacho secou, Elias saiu do riacho, lá do perto do riacho. Aí o povo não ia mais levar pão e água para Elias. Ele levava pão e Elias tomava água do riacho, né? E depois eu estava analisando que quando Elias saiu do riacho, porque secou o riacho, Deus mandou ele para uma viúva, que Deus sustentou 3 pessoas aí: a viúva, o filho da viúva
e Elias, por algum tempo, alimentou de comida mesmo, para o corpo, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela alimenta espiritual, né? E ela alimenta também a nossa mente e nosso corpo. Então, Deus, ele é especialista em providenciar alimento para quem não tem. Se as pessoas entendessem que Deus providencia a comida da sua casa, da sua mesa, de sua geladeira, né? E esse povo, quase 4.000 pessoas, eles estavam 3 dias com Jesus. Olha, bastante tempo, né? E era um lugar que era deserto. Tanto é que quando Jesus falou para os discípulos que ele queria dar de comer àquele povo, porque se ele mandasse o povo embora daquela maneira, eles iam cair no caminho, eles estavam fracos já. 3 dias, quem sabe que eles tinham com eles já tinham comido. E quem sabe, eles também não levaram nada, né? Mas devia estar muito gostoso estar junto com Jesus para ficar 3 dias no deserto do Senhor, você não acha? Devia estar tão maravilhoso ouvir Jesus. E quem sabe Jesus fez muitos milagres naqueles 3 dias. Que eles queriam continuar com Jesus. Que eles queriam continuar com Jesus. Porque foi um esforço muito grande. Porque se eles ficaram 3 dias, eles ficaram 3 dias e 3 noites. Jesus falou que alguns tinham vindo de longe. E se eles iam desfalecer no caminho, é porque eles foram a pé também. Que maravilha! Quando Jesus está operando, né, se manifestando, as pessoas não querem ir embora, né? Essa tarde eu passei lá na frente da sede para pegar o pedestal. E quando saí do carro, uma mulher disse assim, que dia que tinha culto lá, né? Aí eu falei os dias de culto para ela. E ela perguntou como era o nome do pastor daquela igreja. Eu falei. Ela disse, era uma senhora, né? Ela disse, é tão gostoso servir a Jesus, né? Ela disse com tanta satisfação, com tanta alegria, com tanto amor, né? É tão maravilhoso servir a Jesus. E esse povo aqui, essa multidão que estava junto com Jesus, estava se maravilhando com Jesus, porque ficar 3 dias num local que com certeza era ao ar livre, não devia nem ser como hoje, né? Que em ginásio, que em salão, que em ambiente fechado, com ar-condicionado, e às vezes com regalia naquele ambiente, né? Olha o esforço, o sacrifício daquelas pessoas. E nos dias de hoje a gente vê que as pessoas não querem mais fazer sacrifício. Eles não querem se esforçar para poder estar aos pés de Jesus, se alimentar de Jesus, andar com Jesus, ficar com Jesus. E aí Jesus falou que estava com pena daquele povo. Mas Jesus já sabia o milagre que ia fazer, né? Ele sempre sabe o milagre que ele vai fazer. Jesus, ele já tem tudo programado. Nós não sabemos, mas ele sabia. Quem sabe entre tantos milagres que ele fez, esse foi muito notável, né? As pessoas não viram a padaria, não viram o restaurante, não viram marmita. E de repente aparece pão para eles se alimentar, né? Os discípulos disseram que eles tinham 7 pães. 7 pães daria mais ou menos para 20 homens, né? Para quase 4.000 homens, precisava
precisaria de muito pão. Mas quando a gente tem algo na nossa mão, o Senhor faz um milagre com aquilo que a gente tem na nossa mão. E ali era uma oportunidade para o Senhor fazer um milagre para mostrar o poder dele para aquele povo. Para mostrar que ele não só curava o cego, fazia o escoxo andar, ele só não libertava de demônios, mas ele dava de comer para quem estava com ele. E o Senhor dá de comer para quem anda com ele. Interessante. Eu estava analisando. Jesus, ele não multiplicou os pães. Eu estava analisando. Para ter a bênção da multiplicação, teria que ter quase 2.000 pão. Porque a multiplicação é o dobro. Você nunca parou para pensar nisso? Que se fosse a multiplicação dos pães, o Senhor teria que ter quase 2.000 pães para dobrar. Eu não achei palavra para dizer quantas vezes o Senhor multiplicou, porque a palavra certa não é multiplicar. Eu não tenho palavras para dizer quantas vezes o Senhor dobrou. Foi dobrando. Não foi multiplicação, nem foi o dobro, foi muito mais. Porque quando Deus faz alguma coisa, Ele faz notório mesmo, para todos enxergar que é Ele que estava fazendo. E a Bíblia diz que os discípulos falaram: como é que vamos encontrar neste deserto comida que dê para toda essa gente? Então era um lugar deserto. Lugar deserto não tem povo, lugar deserto não tem casa, lugar deserto não tem comida. Mas é no deserto que o Senhor faz os grandes milagres mesmo. No deserto, quando a gente está passando no deserto, o Senhor faz grandes milagres. Aí essa mulher, ela completou dizendo assim para mim nessa tarde: mas a gente passa cada prova com Jesus. Aí eu ri, ela falou assim: mas Ele nos ajuda em todas. Eu disse: é mesmo. A gente passa prova, mas o Senhor nos ajuda em todas. E se esse povo estava atrás de Jesus, estava indo com Jesus, estava com Jesus, é porque eles tinham necessidade grave, né? Ninguém vai ficar 3 dias com uma pessoa sem ter a necessidade grave do milagre, da precisão de ajudar, né? E por essas pessoas estar 3 dias com o Senhor se interessou por elas. Até ali elas tinham interesse em estar com Jesus, para obter, quem sabe, outros tipos de milagre. E Jesus deve ter feito outros tipos de milagre. Mas quando Jesus viu o esforço daquelas pessoas, Ele viu que as pessoas não se preocuparam com o tempo, gastaram tempo, deram seu tempo na presença de Jesus. Ele se interessou pela sua necessidade física. Às vezes a gente vai na igreja, a gente vai para adorar, agradecer ao Senhor e aproveita às vezes para pedir alguma coisa, mas às vezes a gente vem na igreja precisando mesmo de algo muito grande. A gente vem com interesse em Jesus, por Jesus, e quando Ele vê que nós temos interesse por Ele, Ele faz muito mais do que nós almejamos, desejamos, sonhamos. Ele faz muito mais do que nós pensamos, muito mais. Ele recompensa aqueles que gastam tempo com Ele.
Você sabia que quanto mais nós gastar tempo com o Senhor, com a sua obra, com as coisas dele, tem recompensa? Quando você gasta tempo com uma pessoa, um ser humano, às vezes você tem recompensa daquele ser humano. Imagina você deixar alguma coisa que é sua, alguma necessidade que você precisava fazer, e você pensa assim: não, eu vou dar esse tempo com o Senhor, vou ficar com Ele, conversando, lendo a Bíblia, indo na igreja, trabalhando na obra. Ele do pouco, ele fez virar muito. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim: quando Deus nos ajuda, a gente prospera, ele quis dizer financeiramente. E é verdade. Deus, ele nos ajuda. A gente ouve tantas histórias de pessoas que não tinham nada e vieram para Jesus, e Jesus foi abrindo uma porta, foi abrindo outra, foi providenciando aqui, foi providenciando lá, e a pessoa foi crescendo, prosperando, porque o Senhor ajuda quem busca o Senhor, quem gasta seu tempo no Senhor, quem se interessa pelo Senhor. O Senhor ajuda, e o Senhor ajuda muito. É muito que o Senhor ajuda, não é pouco que o Senhor ajuda, é muito. Às vezes a gente não vê o Senhor fazendo, mas a gente vê o resultado. Que coisa tremenda. É igual uma planta, né? A gente não vê crescer, mas a gente vê ela crescida. É igual uma criança. A gente não fica vendo ela crescer, mas a gente vê ela crescida. Ele do pouco, ele fez virar muito. Ele não despediu ninguém sem ter feito em favor delas. E aí ele falou para aquele povo todo, quase 4.000 pessoas. É muita gente, né? Quase 4.000 pessoas é muito povo. É muita gente. Ele mandou que sentasse. E ele pegou aqueles 7 pães que os discípulos tinham. Eu imagino que os discípulos carregavam aqueles pães para eles mesmos, né? Quem sabe o discípulo pensou assim: eu vou dar o pão para Jesus, dar para essa gente, nós vamos ficar sem pão. Quem sabe eles pensaram, né? Mas esses pães nós trouxemos para Jesus e para nós. E agora o que vai ser? Mas Jesus, ele é poderoso. E ele pegou aqueles pães e ele agradeceu a Deus. Eu até me lembrei da palavra que eu preguei semana passada sobre Ezequiel, né? E eu preguei, eu falei que no pouco eu agradeci ao Senhor. E Jesus, ele deu graças a Deus pelos 7 pães. Ele agradeceu. Antes do milagre acontecer, ele agradeceu. Às vezes a gente precisa agradecer mais para que os milagres aconteçam na nossa vida. Ser grato a Deus. Ele agradeceu a Deus e ele disse para o povo sentar e disse para os discípulos distribuir os pães para aqueles 4.000 pessoas. E ainda não tinha alguns peixinhos. Ele agradeceu novamente antes de distribuir para o povo. Jesus agradeceu pouquinha comida e veio a bênção.
Não tem palavras de multiplicação, porque é muito mais. Não é nem 100%. É muito mais que Jesus fez. Que foi dobrando, 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 e não tem palavras para dobrar Jesus. Porque a Bíblia diz que todos comeram. Todos comeram para ficar satisfeitos. E ainda eles recolheram. Jesus mandou o povo sentar. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eu vejo aqui que o Senhor poderia ter deixado aquele pão sem recolher, mas Deus não desperdiçou. Deus recolheu ainda 7 cestos de pão. Eu vejo aqui que o Senhor não gosta do desperdício, de pessoas que jogam comida no lixo, de pessoas que jogam sobra no lixo, de pessoas que não valorizam a comida que tem. E Jesus, sendo Filho de Deus e sendo profeta, fazia milagres, ele não desperdiçou as sobras do pão. E ainda foi recolhido 7 cestos de pão. Outra vez, coisa que eu vejo aqui nessa palavra, que ele alimentou todos, o que merecia e o que não merecia, o que comia bastante e o que comia pouco. E nessa hora, o pão lá era uma delícia, né? Como no passado, no tempo de Jesus, comiam pão e peixe, né? E hoje, essa geração de hoje, eles não querem comer peixe, eles não gostam de peixe. E na palavra do Senhor mostra tantas vezes, né? Que Jesus comia pão e peixe, peixe e pão, pão e peixe, peixe e pão. Sempre era o alimento deles, em qualquer lugar era feito, em qualquer lugar era assado. Eu acredito que sempre era assado, né? Porque ele fazia fogo em qualquer lugar, botava os peixes em cima, assava e tinha ali para eles comerem, né? Outra coisa que eu vejo nessa palavra, a Bíblia ela foca mais na multidão, Jesus, nos discípulos, mas nesse milagre de providenciar comida, né? Outra coisa que eu vejo nessa palavra, como o Senhor se interessa por aqueles que têm interesse pelo Senhor. Eles não pediram pão, eles não pediram comida. Mas ao fato das pessoas estarem com o Senhor, se esforçarem de estar com o Senhor, porque aqueles 3 dias deve ter sido muito esforço naquela época. Eles não pediram comida, mas Jesus sabia o que eles precisavam. E tem coisa que nós não pedimos, mas Jesus sabe que nós precisamos. E Ele sabe, Ele se agrada quando nós estamos na Sua presença. Ele dá aquilo que nós nem imaginamos, nem sonhamos, que nós nem pensamos que Ele está nos dando naquela hora. A gente só vai ver quando as coisas começam a acontecer. Então, isso aqui me ensina que muitas vezes tem coisa que nós não pedimos, mas que o Senhor faz. Ele faz o milagre, Ele faz acontecer. Ele atende o desejo do nosso coração. Ele sabe os nossos pensamentos, sabe o que nós gostaria
de receber, ou de ter, ou de fazer, ou de ir a algum lugar. E Ele faz sem a gente pedir. Uma coisa preciosa também, Jesus pensa nos outros. Se fosse nós que tivéssemos uma multidão em nossa volta, nós fazendo um trabalho do Senhor, nós ia olhar na lógica, humanamente, eu não tenho pão para essa gente toda. Eles vão ter que ir embora com fome, porque também não tem dinheiro para sustentar essa gente toda. Jesus nunca despedia as pessoas sem dar alguma coisa para as pessoas. Jesus, Ele é o ser que nos dá exemplo de abençoar as pessoas, de ver a necessidade das pessoas. Outra coisa, Ele cuida de quem está com Ele. O Senhor cuida de quem está com Ele. Ele cuida de várias maneiras, de várias formas. Ele é um cuidador zeloso. Jesus, Ele age sempre no impossível aos olhos humanos. Esse milagre de o Senhor sustentar aquele povo, de dar o que comer aquele povo antes deles ir embora, antes que eles enfrentassem uma viagem. Esse milagre é um milagre muito grande. É um milagre notório. Eu acredito que aquelas pessoas, os discípulos, sempre diziam onde eles iam: olha, tinha uma grande multidão, quase 4.000 pessoas, estava lá o mestre ensinando as coisas do reino, e o mestre, antes de dizer para as pessoas ir embora, ele providenciou. Na roça dizia assim, né? Vamos encher a barriga das crianças, geralmente, quando se referia às crianças, eles diziam, né? Vamos encher a barriga das crianças. Aquele povo não era criança, mas o Senhor teve a preocupação de encher a barriga daquele povo, para recompensar aquela dedicação que eles tiveram com Jesus, estando com Jesus, né? Que milagre grande! As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Ele faz coisas que as pessoas não esperam. E esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite, e nessa noite nós vamos orar por essa palavra. Nós vamos tomar posse dessa palavra. Nós vamos colocar diante de Deus coisas tremendas para que o Senhor, Ele venha agir, Ele venha operar, Ele venha multiplicar de uma forma especial e poderosa.